Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Vini, nosso quadro de perguntas semanal em que vocês mandam suas dúvidas, pedem minhas opiniões sobre determinados assuntos e eu respondo aqui em vídeo para vocês. Lembrando, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta no episódio da semana que vem, do próximo sábado? Então você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários ou mandar lá no meu Instagram, no @Vini Weiner Canal Reserva. Tendo dito isso, vamos então começar com as perguntas do vídeo de hoje. A primeira pergunta do vídeo de hoje foi feita pelo Elias Otávio. Mano, sou muito seu fã. Pergunta: qual trio é melhor? Iniesta, Xavi e Busquets ou Modric, Kroos e Casemiro? Elias, excelente pergunta, por isso que eu a selecionei também. Eu acho que são estilos diferentes e depende do que é ser melhor para você. Se nós levarmos em consideração títulos, não tem discussão. Vamos para o trio Modric, Kroos e Casemiro, que foi um trio muito mais vencedor e também mais longevo. Agora, se a gente citar quem jogou mais qualidade, aí eu fico com Iniesta, Xavi e Busquets. É que são duas propostas muito diferentes. Eu sempre vi Iniesta, Xavi e Busquets como três jogadores de muita qualidade técnica. Era um estilo de jogo muito específico, que funcionava para o Barcelona, que funcionava para a seleção da Espanha, e isso fez com que eles ganhassem Copa do Mundo, Liga dos Campeões. Agora, o estilo de jogo de Modric, Kroos e Casemiro, eu acho que ele era mais abrangente. Ele conseguia se adaptar melhor aos companheiros e também aos adversários. E foi assim que eles venceram mais vezes a Liga dos Campeões, conseguiram vencer campeonatos nacionais, mundiais. Então, no longo prazo, eu acho que Modric, Kroos e Casemiro foram melhores. Respondendo à pergunta, o trio do Real. Agora, Vini, qual que você preferiu ver jogar? Aí eu fico com o trio do Barcelona. Pergunta feita pelo Satoru de Óculos. Vendo a despedida atual de Modric e De Bruyne, últimos bastiões daquele termo joga de terno, acha que esse tipo de jogador está extinto para o futebol atual ou outros jogadores de terno virão? Satoru, obrigado pela sua pergunta, um abraço para você. Achei interessante também o seu questionamento. Qual é a minha opinião? Eu acho que assim, jogadores de terno, que são aqueles jogadores de mais qualidade técnica, de mais refino, eu entendo que eles nunca deixarão de existir. O que eu enxergo é que eles vão aparecer cada vez menos. E o porquê disso? Tem toda uma base por trás. Quando você pega a categoria de base, não só no Brasil, como no mundo, você vê que as formações dos times não estão mais indo atrás desses jogadores de mais qualidade técnica, esses caras que jogam de terno. Hoje, o que se prioriza na base, desde a base, é força física, é intensidade, é a capacidade do jogador às vezes não ser nota 10 na parte técnica, mas ser nota 7 na parte técnica, na parte tática, 8 na parte física. Então eu vejo que hoje se prioriza muito mais essa questão da intensidade e da parte física. E com isso, os jogadores de mais refino técnico vão surgindo cada vez menos. Não acho que eles deixarão de existir, mas com certeza surgirão menos Iniestas, menos Xavis, menos Modrics. Pergunta agora do Leonardo Sarques. Fala Vini, beleza? Qual é a sua opinião sobre os times que ganharam seus primeiros títulos nessa temporada? Manda um salve para o RJ. Leonardo, um abraço para você. Você também está sempre interagindo lá no Instagram. Então um abraço para você e um salve para a galera do RJ. É o seguinte, o que eu tenho visto nessas últimas semanas? Algo muito legal. Times que não costumam ganhar estão ganhando. E eu acho que isso é positivo para o futebol. Querendo ou não, quando você vê sempre os mesmos times ganhando, começa a ficar chato. Olhem lá, por exemplo, no campeonato alemão. O Bayern de Munique foi campeão praticamente 10 anos de maneira consecutiva. No primeiro ano em que o Bayer Leverkusen ganhou, quebrou a hegemonia, foi legal, foi uma coisa diferente. Você pega, por exemplo, agora, recentemente, a final da Liga Europa, Manchester United e Tottenham. Quantos títulos nós já não vimos o Manchester United ganhar? Quantas vezes o Manchester United já não esteve na alta? Para o Tottenham, esse título faz total diferença, porque é uma coisa que eles não estão acostumados. Você pega o City do Guardiola. Para o City, se eles ganham aquela final de Copa contra o Crystal Palace, para o Guardiola, para o City, era só mais um título.
toda temporada eles estão ganhando alguma coisa. Agora, para o Crystal Palace, é o título que vai mais representar em mais de 100 anos de história. Então, eu enxerguei dessa maneira. Achei muito legal times conquistando pela primeira vez ou então quebrando grandes tabus. Pergunta agora feita pelo Júlio Aparecido. Vini, curto muito o canal, você fala muito bem. Tem alguma dica para quem quer melhorar a oratória? Júlio, primeiramente, obrigado pelo elogio, um abraço para você e grato também pela pergunta por participar do Pergunte ao Vini desse sábado. Eu acredito que a oratória, não só como qualquer coisa que você faz na sua vida, você vai melhorar conforme você praticar. Então, se você quer dirigir melhor, você tem que, obviamente, dirigir. Quanto mais você dirigir, melhor você fica. Se você quer aprender a editar um vídeo, não adianta você editar um. Você precisa editar vários para você ir melhorando a sua performance. E com a oratória é a mesma coisa. Quanto mais você praticar na câmera, no celular, melhor a sua fala vai ser. Melhor vai sair. A cada vez você vai evoluindo. E eu enxergo que para mim isso aconteceu muito. Desde cedo eu sempre gostei de narrar os meus próprios jogos no videogame, sempre gostei de decorar propagandas. Quando eu era criança, minha mãe sempre me disse que eu fazia muito isso. Então quando eu vim para o YouTube, foi uma coisa muito natural. A cada vídeo eu ia me aprimorando, e é assim até hoje. Podem ter certeza que o meu vídeo da semana que vem, eu vou estar falando muito melhor do que nesse vídeo aqui. É algo natural, então se você quer uma dica para melhorar a sua oratória, treina. Treina, mesmo que sozinho. Pega aí, abre o Melhores Amigos do Instagram, não coloca ninguém, mas todo dia vai ali e grava que seja 5, 6 stories. Grava um vídeo para você mesmo, só para você poder ir acompanhando a evolução da sua fala. Isso na câmera, no celular, no longo prazo você vai ver que isso vai te ajudar muito. Não tem como você ficar bom numa coisa que você não pratica. Para mim, isso é muito claro. E novamente, obrigado pelo elogio, Júlio. Um abraço para você. Vamos agora com a pergunta do Carlos Santos. Fala, Vini. Manda um alô para Manaus. Na sua opinião, de 0 a 100, quais as chances do Brasil ser hexa? Carlos, obrigado pela pergunta. Um abraço para você e também um abraço para a galera de Manaus. Eu estava muito descrente, para ser sincero, da situação da seleção brasileira com o Dorival, com os nomes que vinham sendo convocados. E agora com o Ancelotti eu ganhei, seriamente, uma injeção de ânimo. Eu passei a acreditar muito mais, porque nós temos bons jogadores e agora, finalmente, no meu entender, temos também um grande comandante, um cara que ele é vencedor por natureza, por onde ele passa ele conquista, então isso me anima muito mais. Não vou colocar aqui, de 0 a 100, um número alto, porque eu vejo outras seleções, nesse momento, mais prontas para ganhar a Copa do que o Brasil. Eu olho hoje as seleções da Argentina, da França, da Espanha, elas estão mais prontas, mais entrosadas, vem num trabalho já de médio e longo prazo. Enquanto o Brasil vai ter que correr contra o tempo para montar um time competitivo a um ano da Copa. Então assim, de 0 a 100, vou colocar aí 15 a 20. Acho que tá justo, porque o restante do percentual eu distribuiria entre essas 3 seleções que eu citei. Próxima pergunta foi feita pelo Wellison Luiz. Alô, Vini, beleza? Vini, você acha que Yuri Alberto vai brigar por vaga na seleção brasileira? Sou de Jaboatão de Guararapes. Abraço. Wellison, obrigado pela sua pergunta. Um abraço para você, para a sua região. Tá me acompanhando de bem longe. Sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E legal saber que o meu vídeo tá chegando bem longe. É o seguinte, eu acho que o Yuri Alberto é um ótimo jogador. Sempre o elogiei aqui no canal. E teve até um momento em que ele esteve numa pré-lista e eu disse que ele merecia estar na pré-lista, pelo momento que ele vivia no Corinthians. E vi muitos criticarem o Yuri, dizendo que era um jogador fraco, que não merecia estar na pré-lista, que não tinha qualidade para estar na seleção. E aí vem o ponto. Hoje, no meu entender, o Richarlison do Tottenham não deveria estar na seleção brasileira. Eu acho que ele está muito mais porque o Ancelotti já trabalhou com ele, gosta dele. Se fosse por merecimento, números, fase, para mim o Yuri, por exemplo, caberia muito mais na seleção do que o Richarlison. Então eu acho que sim, por tudo que ele tem feito no Corinthians, pelo momento dele, ele mereceria sim, pelo menos estar na pré-lista, ter o seu nome cogitado. Acho que ele vai brigar por vaga sim. Agora, ele vai ser convocado? Ele estará na Copa do Mundo? Aí já é uma outra questão, porque no meu entender, sempre falei pra vocês, os meus 2 centroavantes, pensando na Copa do Mundo do ano que vem, seriam Pedro e Endrick. Não acho que o Yuri vai conseguir furar essa fila e, de repente, aparecer por lá.
Agora, ele ser convocado uma, duas vezes, eu acho que é absolutamente possível com tudo que ele tem apresentado. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Arthur Erlon, que também está sempre interagindo no Instagram. Por que Marcos Leonardo não teve mais oportunidades na seleção igual Endrick e Vitor Roque? Arthur, obrigado pela sua pergunta, um abraço para você, grato também por ter participado da edição desse sábado. Como que eu enxergo a diferença de Marcos Leonardo, Endrick e Vitor Roque? O Marcos Leonardo é um ótimo atacante, tem ótimos números no Al-Hilal, teve ótimos números também quando foi jogador do Santos, quando surgiu. O que vocês têm que entender? Eu acho que isso é muito claro até. A seleção brasileira não é para os melhores. O Marcos Leonardo já teve momentos em que mereceu convocação e não foi convocado. Então, quando eu digo que a seleção não é só para os melhores, é porque quando um jogador é convocado, não é só levado em consideração se ele é de fato melhor. É levado em consideração se o treinador gosta dele, se o momento dele é bom. É levado em consideração se ele tem mídia, se ele está tendo visibilidade. E eu acho que é isso que mais pega no caso do Marcos Leonardo. Ele esteve em determinado momento muito bem no Santos, só que mesmo com ele bem, ele era ofuscado pelo Endrick, que estava muito bem no Palmeiras. Vitor Roque, que estava muito bem no Atlético Paranaense. Agora você pega o Endrick, por exemplo, ele pode não estar voando no Real Madrid, mas ele está no Real Madrid. Toda semana você vai ver o Endrick jogando, mesmo que como reserva no Real. O Marcos Leonardo está na Arábia Saudita e, sinceramente, quem está acompanhando o Marcos Leonardo lá? Tem alguém da seleção que está acompanhando de perto o que ele tem feito? Então, pensem nisso também quando vocês cogitarem seleção. O jogador está tendo visibilidade? Tem gente acompanhando? Ele está num grande mercado? Porque isso para a seleção, mesmo que não seja, de repente, o ideal, é algo que é levado em consideração. Tanto que, para mim, um cara que tinha que estar na seleção há muito tempo e nunca teve chance, que é o Anderson Talisca, acredito que por muito tempo só não foi chamado porque jogava em países de menos visibilidade. Passou anos na Arábia, anos na China, agora está na Turquia, que são mercados de menor visibilidade. Então vocês acham que para o treinador é mais conveniente ele chamar um cara que está jogando na Inglaterra, na Espanha e no Brasil, ou chamar alguém que está jogando na Arábia, está jogando nos Emirados Árabes? Pergunta agora do João Guilherme Araújo. Dessa primeira convocação do Ancelotti, quem você acha que poderia herdar a camisa 10 do Neymar? Interessante sua pergunta porque, em geral, quando o Neymar não está, quem fica com a camisa 10 é o Rodrigo. E o Rodrigo também não foi para essa convocação. Está se recuperando ainda fisicamente. Então, no meu entender, a camisa 10 iria para o Rafinha, que vive um ótimo momento no Barcelona e, pela temporada que tem feito também, acredito que ele não vá sentir o peso da camisa. E a última pergunta do vídeo foi feita pelo Sebastião Pontes. Acha que o pai do Neymar estragou a carreira do filho? Sebastião, muito obrigado pela pergunta, um abraço para você e é com a sua pergunta que nós vamos encerrar o episódio desse sábado. É o seguinte, eu vejo por muitas vezes uma galera na rede social, na imprensa, criticando muito o pai do Neymar, dizendo que ele não abre mão de nada, que ele é sempre muito ganancioso. Só que o que eu enxergo primeiramente de parte financeira? O pai do Neymar sempre fez o correto. Ele sempre procurou defender os interesses do filho, colocar o filho onde ele ganhasse mais, onde ele fosse mais valorizado, e isso não é errado. Cada um defende o seu lado. O clube onde o Neymar joga defende os interesses dele, o Neymar vai defender os interesses dele, o pai do Neymar vai defender os interesses do Neymar. Eu acho que isso faz parte do jogo. Quanto à gestão da carreira, já foi até publicado no podcast recente do UOL que quem quis jogar no PSG foi o Neymar. Porque se fosse pelo pai dele, ele continuaria no Barcelona. Então, assim, de repente, se ele ficasse no Barcelona, a carreira dele tomaria um rumo diferente? Acredito que sim. Então, nem tudo que o pai do Neymar orienta, ele acata. O que eu acho que é absolutamente discutível é a postura do Neymar pai. Por muitas vezes querendo holofotes, por muitas vezes tendo falas arrogantes. Agora, é isso que muda a carreira do Neymar? Acho que não. Já vimos outros jogadores que têm empresários, agentes ou até mesmo pais que querem interferir, querem aparecer e no fim das contas, o jogador consegue, dentro de campo, corresponder, fazer diferença e tomar suas próprias decisões. Eu acredito que seria até injusto dizer que a carreira do Neymar tomou o rumo que tomou por conta do pai. Porque o Neymar é um jogador já de mais de 30 anos, é um jogador que já é pai de família, então ele pode muito bem tomar as próprias decisões. Não dá para colocar a culpa no pai por tudo que ele passou.
Se o Neymar não amadureceu, não conseguiu tomar as rédeas da carreira e tomar suas próprias decisões, é algo do Neymar e não do pai dele. Como eu disse, o pai dele sempre foi profissional, sempre teve uma visão de mercado muito grande e sempre defendeu muito bem os interesses do filho, principalmente se tratando da parte financeira e de publicidade. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você achou das perguntas que eu respondi do vídeo de hoje. Não se esqueça de colocar sua opinião nos comentários e não se esqueça também de colocar a sua pergunta. Quem sabe eu não leio ela na semana que vem. Então, bom, galera, essa foi a edição desse sábado do Pergunte ao Vini. Gostou do vídeo? Não me esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. Então é isso, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!